Eu vi falar que tem como vender na Amazon. Como é que eu começo isso? Aonde eu entro? Quanto que eu invisto? Você pode começar com US$ 150. Entender isso como um negócio. Eu sou muito claro aqui na internet, né? Eu nunca tive essas coisas de não, é fácil, é só colocar a mãozinha para cima. Não, é trabalheira. Ah, mas daí será que é isso mesmo? Ué, olha o resultado dele. Vambora, José. Fala comigo. Como é que eu posso desenvolver Opa, alguma coisa com você aí hoje? Legal. Eu acredito que tem três níveis dentro do que a gente trabalha hoje dentro da Amazon, tá? Um nível mais iniciante, a pessoa quer testar, quer tipo assim, cara, eu vi falar que tem como vender na Amazon. Como é que eu começo isso? Aonde eu entro? Quanto que eu invisto? E nesse caso, eu falo, tem uma frase que eu falo, comece pequeno pensando grande, né? Na verdade, para começar na Amazon, literalmente, você pode começar com US$ 150. Como assim US$ 150? De onde você tirou esse valor, Fábio? Porque eu já fiz as contas de quanto de mínimo de produto que vale a pena enviar para a Amazon, que mesmo eu pagando a taxa da Amazon e a taxa de envio, eu ainda realmente tenha lucro. Então, como que funciona essa conta de US$ 150? É o mínimo do mínimo, né? Você vai comprar 15 produtos de US$ 10. Porque no mínimo que você tem que enviar para a Amazon é pelo menos 15 produtos. Não vale a pena enviar menos do que isso. Então você vai pegar um produto que vende por US$ 10, vai comprar ele por US$ 10, vai investir US$ 150 e envia para a Amazon. Está esperando o quê? Normalmente eu espero entre 20, 25, 30% já de ROI, retorno sobre investimento. Então eu investi algo, voltou 20, 25%. E é interessante que é muito difícil você achar um negócio que te dê um retorno acima de 20% hoje para qualquer negócio, né? Então dá para começar assim, mas fazendo relação de começar a Amazon ou começar qualquer outro negócio. Eu gosto de fazer essa relação porque você vai começar uma casinha de cachorro-quente, você não consegue com US$ 150. Só o pão vai dar muito mais do que isso por mês, né? Então dá para começar assim? Dá para você começar, porque é interessante essa pergunta, quanto que vale a pena começar, quanto é que eu faço isso? Porque muita gente tem receio de fazer alguma coisa online, ou até mesmo da Amazon. Ah, nossa, eu tenho que investir não sei quanto de dinheiro, e se não der certo? Na verdade, você pode começar muito pequeno, pensando grande. Começa lá, porque nós, como seres humanos, José, se você fizer uma venda, você fala, nossa, funcionou comigo, o dinheiro está lá, indiferente do valor que você lucrou. Mas você viu que funcionou, você falou, nossa, eu vendi tão rápido, então já chegou esse dinheiro aqui é meu. Ah, então agora eu tenho mais confiança de colocar mais. Uns US$ 150 dá para começar. Fábio, eu tenho mais. Eu tenho 500, eu tenho 1.000, eu já tinha eu quero começar um negócio. Eu trabalho e eu posso pegar um dinheiro desse para eu de repente sair do meu trabalho que eu não gosto mais, ou porque eu quero investir, alguma coisa nesse sentido. Agora eu já tenho um meta aqui já que eu quero de repente migrar para online, ou trabalhar mais com online, ou virar uma renda extra, vou pegar aquele dinheiro e vou começar a colocar isso na Amazon, né? US$ 150. Se você tem mais e já. Porque quando você tem mais, tem a possibilidade de você fazer horizontal e vertical, que é comprar produtos diferentes, coloca na Amazon, vê os produtos que vendeu mais e compra verticalmente do que mais vendeu, envia para a Amazon, né? US$ 500, US$ 1.000. E aí, mais do que falar do dinheiro de entrada, eu vou falar de modelos. Eu vou falar aqui de modelos de negócios. Negócio, você tem um produto, o produto é seu, e você tem um negócio na sua mão. Então, nós temos o online, que é o varejo, nós temos o wholesale, que é o atacado, e nós temos o private label, que é você criar a sua própria marca. No online arbitrage, é você comprar como cliente final. Você vai no Walmart, você vai na Target, você vai em qualquer site, compra mais barato, envia para a Amazon e ganha o lucro. Já dá aí, você tem entre US$ 150 e US$ 3.000, já pode comprar ali na hora, já enviar. E quando? Na mesma semana. Você abriu a conta na Amazon, aprovou a conta da Amazon, enviou os produtos. E aí, ainda mais se você souber procurar os produtos, você compra produto que já vende, coloca na mesma semana, você já pode estar vendendo esse produto. E recebendo e começando a roda girar.
né? Agora, se você já tem ali entre US$ 1.500, US$ 3.000, já vale a pena você fazer atacado. É você ter uma empresa aqui nos Estados Unidos que compra de uma empresa. Então, aqui a gente tem, aqui dentro dos Estados Unidos, tem forma de você comprar legalmente sem pagar imposto, porque é a estrutura empresarial do negócio, aqui dos Estados Unidos dá para fazer isso, né? Você compra de uma empresa com a quantidade maior para estar enviando para a Amazon, então entre 1.500 a US$ 3.000. E, não, Fábio, eu tenho mais do que isso. Esse modelo de atacado, ele já, ele carrega um caminho mais previsível, onde você já tem uma quantidade maior de produtos. Então, a gente desenvolve isso. E o Private Label, ele tem começando aí com 3.000, 5.000, US$ 10.000. Então, eu quis falar de três modelos diferentes, porque o Private Label ninguém te conhece. Então, no começo, você vai criar uma marca, você precisa de investir dentro da Amazon para as pessoas começarem a conhecer sua marca, né? E aí demanda mais tempo e demanda também mais dinheiro, mas você tem, digamos, a pizza inteira é sua, né? Do wholesale, tem a questão de comprar já de outra pessoa, de outra marca, você está desenvolvendo outra situação, então tem todo esse sistema, né? Vai depender muito, ainda mais do que essa questão de dinheiro, José, vai depender do estilo da pessoa. Se a pessoa quer entrar na Amazon, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero montar uma marca, eu não tenho essa pretensão. Eu já iria para um online trade ou wholesale. Tem gente que tem essa coisa criativa, de vez em quando ele vai e cria uma logo, do nada, ele criou uma marca algum dia, ele tem esse interesse de ter um negócio da marca dele, ou no melhor dos mundos, ele quer deixar a marca para o mundo, ele realmente é aquela pessoa que quer sanar algumas dores de algumas pessoas que ela passou algum dia, né? Então, é uma pessoa mais criativa, uma pessoa que para ela não é custoso estudar sobre mercado, estudar sobre marca, estudar como crescimento de marca. Eu já ia para se você tem um valor de investimento maior. Falando sobre a taxa da Amazon, no normal, a taxa da Amazon gera em torno de 15%. E o mais louco, mas aí, vou dar um exemplo aqui de eBay, você vendeu no eBay, o eBay tem uma taxa. Você vendeu no Mercado Livre, o Mercado Livre tem uma taxa. O diferencial da Amazon é a questão da clientela. Por exemplo, a gente trabalha com cliente Prime. Só de cliente Prime é quase um Brasil inteiro, só aqui dos Estados Unidos que pagam a Amazon para receber o produto mais barato, para receber o produto com frete grátis, tem possibilidades. Então, muita gente aqui é cliente Prime, muita gente não, são mais de 200 milhões de clientes Prime aqui dentro dos Estados Unidos. Então, quando você entende isso, você fala, peraí, no lugar de eu ter uma estrutura, e aí vamos pensar no 15%. Se você tivesse um negócio físico, não é 15% às vezes é o que sobrou para a empresa, ou 10%, porque é funcionário, água, luz, telefone, inventário muito forte, e um monte de situação que se você não tiver muito sabendo tudo que está acontecendo, você vai ficar no negativo, né? No nosso caso, a gente tem no normal as taxas da Amazon de 15%. Fábio, e aonde eu coloco os meus produtos? No jeito que a gente faz aqui, a gente nem toca nos produtos. Eu já envio os produtos para a Amazon e a Amazon armazena. Esse armazenamento, não existe uma forma de eu te falar quanto que vai ser o custo, porque vai depender de tamanho, vai depender de peso, vai depender de um monte de coisa. Então, eu seria injusto se eu falasse aqui algum valor. Só que o legal, a Amazon ela gosta de trabalhar as coisas tudo muito transparente, eu gosto disso. Eu gosto de números, eu gosto de ver a coisa efetivamente do jeito que é. Então, José, mais do que a gente falar aqui de valor, a própria pessoa, antes de comprar, antes de entrar na Amazon, antes de fazer qualquer coisa, já sabe se esse controle vai dar dinheiro de verdade para ela. E tem uma ferramenta da Amazon que já vai trazer isso, que é a calculadora FBA Amazon. Você pode colocar no Google, calculadora FBA Amazon. Abre ela, coloca o código desse produto, o preço que você vai comprar e o preço que você vai enviar. Você vai vender. Você já vai saber quanto que deu lucro por produto, né? Então, quando a gente fala de valores, é importante a gente saber os valores, mas é importante saber onde que vai chegar. E esse saber onde vai chegar, hoje a gente tem gratuito da própria Amazon.
no Google. Você pode colocar lá, não é um negócio assim, ai meu Deus, é um segredo, tem que fazer muitos cálculos e não sei o quê. Não, tá lá. Você coloca todos os seus custos, os custos da Amazon ela já vai te trazer e você tem a claridade da coisa, né? Então, basicamente é assim que eu vejo essa questão de quanto que é para começar nesse negócio. Então, além de falar quanto que eu acredito que dá para começar que eu falei, eu quero também munir aqui quem está assistindo de saber aonde que ela pode olhar essa informação oficial da Amazon. Caramba, que pergunta top. Esse tipo de pergunta eu gosto muito. Realmente eu vi isso por muito tempo acontecer. É a mesma empresa, a Amazon, é um negócio muito parecido, se você for olhar um aluno e outro. E porque um tem bastante resultado e o outro ainda, né, parece que não vai, né? Uma coisa que eu tenho, isso eu já ouvi falar muitas vezes. A gente tinha um projeto chamado Jornada Hunter, onde eu trazia os alunos que faziam mais de US$ 1.000 em 30 dias, faziam mais de US$ 10.000 em 30 dias, que já fizeram US$ 100.000 na Amazon, que já fizeram US$ 500.000 na Amazon. E você olha um e outro, você fala uma palavra aí que é justamente essa, a constância. Porque pode, e muito provavelmente vai acontecer alguma coisa, tipo assim, nossa, eu enviei o produto e eu não sabia, ou errou alguma coisa nesse sentido, e se você pega aquilo como aprendizado e continua, é uma coisa que a gente já falou bastante aqui, de te dar a permissão de errar. Então, muitas vezes eu vi isso em vários alunos falando assim, caramba, eu tive esse erro aqui, mas eu aprendi com ele. Diferente do outro. Mas é a Amazon. Isso aqui não dá. Eu digo, sabe, nas primeiras tempestades, meu Deus, mas eu já imaginava. Mas isso. A pessoa, nós temos duas pessoas aqui, uma que vai olhar o mesmo cenário e, ai, meu Deus do céu, ai, que não sei. Mas, poxa, mas por que aconteceu comigo? E o outro falando assim, eu vou aprender, eu vou desenvolver e continuar, né? Agora, sobre números, realmente tem uma diferença? Na verdade, a compra e a venda, ela, quanto mais constante, mais você tem moral com a Amazon. Inclusive, fugindo aí dessa questão de mentalidade, não, mentalidade eu tenho, né? A gente tem números para mostrar isso. E eu vou falar aqui alguns. Por exemplo, a gente tem um número na Amazon que chama IPI, tá? É EIPI. Essa é uma pontuação da Amazon que ela vai de 0 a 1.000. Então, você, como vendedor na Amazon, como empreendedor individual da Amazon, como um pequeno empresário ali dentro da Amazon, para utilizar a plataforma da Amazon para fazer vendas, a gente tem pontuações que você sabe se você está indo bem ou se você pode melhorar bastante. Então, o IPI, ele é uma pontuação que já vê se você está fazendo a coisa certa, se você está enviando de uma forma correta, se você está desenvolvendo um negócio dentro da Amazon correto. Inclusive, por isso que muitas vezes, quando eu vou conversar com alguém que já vende na Amazon, eu pergunto para ela assim, você sabe o que é IPI? Quando a pessoa não sabe o que é, a primeira coisa que me traz é que ela, de repente, ainda está começando, ou até muitas vezes nem apareceu o IPI para ela, porque ela tem que fazer uma quantidade de vendas. Por isso que a gente fala tanto aqui de US$ 1.000 em 30 dias. Porque quando você faz US$ 1.000 em 30 dias, o IPI começa a aparecer, você começa a entender mais da Amazon. Então, eu pergunto se ela já vendeu mais de 1.000 em 30 dias, 10.000, 30.000, ela fala, meu IPI é 450, meu IPI é 700. Quando ela me fala isso, como eu conheço, que por exemplo, já vou falar como eu conheço, o que funciona. 450, acima de 450 pontos, eu vou entrar na parte técnica aqui, mas é só para você entender que dá para saber qual é o aluno que deu certo, que não deu, até por números. Porque aí o que vai acontecer? Eu vou falar aqui de alguns jeitinhos. Que alguns tentam fazer porque viu o preço mais em conta e enviou, e tem umas situações aqui que não vale a pena fazer, eu já vou explicar que não precisa de jeitinho, dá para você fazer tudo certinho com sites oficiais, fazer tudo certinho, né? Então, vou dar um exemplo. Pontuação que eu falei aqui, sendo de 450, já começa a funcionar na Amazon, você já pode colocar um caminhão de produtos lá dentro, e acima disso, você já está mostrando para mim e para a Amazon, para qualquer pessoa, inclusive para você, que você está no caminho certo. Se a pessoa compra, por exemplo,
de sites duvidosos. Aí ela vai no Alibaba, vai no AliExpress, vai no eBay e os produtos, José, são idênticos. Você pega esse controle aqui com essa marca, com essa logo, igualzinho, muito barato. Aí você fala, não, vou ganhar uma grana dentro da Amazon e envia esse trem para a Amazon. E a Amazon não vende um, dois, três. No ano passado eu falava que a Amazon vendia 7.000 itens por minuto, que já é um negócio surreal, né? 7.000 itens por minuto. Nesse podcast, quem está fazendo aqui já tem vários minutos, mais de 20 minutos, quanto de venda já fez. Hoje, já oficial da Amazon, saiu a nova atualização de vendas por minuto, 8.200 produtos por minuto. Então, se você envia 100 produtos dele, você sabe que ele já vende bem, 100 pessoas compraram, se 10 pessoas falarem que é falso, você começa a ter uma pontuação ruim na Amazon. E não precisa de fazer isso. É só não comprar gato por lebre, isso aí é um problema danado. Né? E eu vejo, o que eu vejo assim, de pontuação? É porque a questão aqui não é só a questão de lucro, né? A Amazon ela tem um fator de qualidade muito forte, a gente precisa de prestar muita atenção nisso. Esse é um ponto, questão da qualidade. Outra questão, questão de preço. E eu até entendo, porque você mesmo que dá o preço do produto. E tem uma situação que eu falo para os alunos que é não se desespere com o preço. Se você vai alterar o preço, altera uma vez no dia só. Entra no seu telecentro, vê os preços. Você viu que se você baixar o preço de acordo com o que a Amazon está indicando, que a Amazon indica ainda, José, ela fala assim, ó, esse produto aqui, se você baixar o preço para esse valor, tem a possibilidade de você vender mais aqui, entrar no buy box, etc. E aí, olha que interessante, tem gente que fica alucinado com isso. Porque se eu baixei esse preço agora, são 9h42 da manhã, eu baixei o preço, começou a vender bem. Aí ela entra no ciclo vicioso. Ah, agora eu volto daqui 2 horas abaixo um pouquinho mais, porque eu vou vender mais. Na verdade, isso pode acontecer, mas isso afeta o seu ROI. Não precisa fazer isso. Leva 15 minutos para fazer a atualização na Amazon, oficialmente. Ah, não, Fábio, mas eu já vi, eu já dei um refresh, já mudou automaticamente. Mas tem todo um fluxo lá dentro, inclusive a Amazon coloca essa informação lá. Não precisa de fazer essa guerra toda de preço, entre o tempo todo lá, todo minuto fazendo. E quando eu vejo a pessoa fazendo isso, eu percebo que talvez ela não, ela tá querendo ver o negócio da Amazon mais como vendinha de produto. Eu comprei 5 produtos desses, eu envio e quero vender. Funciona, já dá algum dinheiro, e um dinheiro bom, dá para fazer dinheiro assim. Só que se você entende esse negócio como negócio, e aí eu vou te falar uma diferença de alunos que tiveram mais resultado, de alunos que ficaram mais, nossa, aí não vai entender isso como um negócio. Não como. Quando eu falo vendinha de 5 produtos, é porque é tipo o Mercado Livre, que eu vou lá e compro alguns, ou eu tenho na minha casa que envio um, dois, três, entende? Aquele montão. Não tem uma estratégia, né? Não, mas não é aluno, não viu o mesmo curso, a mesma situação, eu até queria, né? Mas é interessante, porque tem gente que pega e fala assim: eu vou fazer, eu vou desenvolver, eu vou entender o fluxo. Tem outra pessoa que não quer entender o fluxo. E esse negócio, não pelo fato dele ser online, aí eu vou te falar um diferencial. Às vezes a pessoa, eu sou muito claro aqui na internet, né? Eu nunca tive essas coisas de, não, é fácil, é só colocar a mãozinha para cima. Não, é trabalheira, é trabalho, é muita coisa, tem que entender, tem que desenvolver. Então, quem interessa em entender mesmo, vou dar um exemplo de algumas pessoas daqui, eu pensei em vários nomes daqui. A maioria deles fala para mim que vê um vídeo meu lá do treinamento, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu estou lembrando do Hugo aqui, ele falava que às vezes assistia um vídeo 10 vezes. Ah, mas aí será que é isso mesmo? Ué, eu olho o resultado dele, porque às vezes ele tinha dúvida, é coisa nova, ele assistia de novo, meu Deus, mas a gente é assim, com qualquer coisa nova. Você vai aprender a tocar violão. Se você tentar fazer uma nota só, tem que tocar. Eu quase desisti de tocar violão, falando aqui de violão, né? Eu entrei e cheguei na parte de pestana. Meu amigo, aquele trem não saía. Não saía o som. E eu vi o pessoal tocando no YouTube, vi o pessoal ensinando, não sei o quê. Caraca, aquele som saía. Eu falei, puxa vida, mas. E olha que eu ficava treinando muitos anos atrás, eu ficava treinando pra caramba aquele trem. Eu falei, caramba, já tem uns 3 meses que eu treino e o som não sai. 3 meses. Quase que eu desisti. Aí eu falei, não, eu vou treinar mais um pouco. E um dia o som saiu limpo. Eu falei, eita, ferro, que louco, né? Foi algum jeito que eu consegui. Aí daqui a pouco eu acertei aquele jeito, fiz de novo, fiz de novo, fiz de novo.
E aí você entende? Para o negócio é a mesma coisa, né? Então, o que eu vejo de um e outro são esses pontos. A pessoa querer realmente entender, querer saber os números, querer entender qual o fluxo que ela está fazendo. A política da Amazon, ela deve ter umas 400 páginas. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam assim, cara, mas como é que você sabe dessa informação? Eu leio, eu sei o que está rolando. Olha só para você ver, eu tenho vários livros falando do Jeff Bezos e da Amazon. Vários, vou pegar um, qualquer um. Tem um monte. Esse aqui, Bezonomics, esse fala muito da história do Jeff Bezos, né? Mas por que que eu leio isso aqui? Da onde sai essa minha vontade de ter esses livros, essa leitura, entender a cabeça do Jeff Bezos? Porque o cara, ele fez da Amazon volumes financeiros em 10 anos que empresas, como a gente conhece como Microsoft e outras empresas desse tamanho, levaram 100 anos para chegar no resultado. A diferença, o gap de tempo é muito grande. Então, existe sim, eu falo que é muito trabalho, é tudo, só que tem um outro lado. Quando você trabalha online, escala, porque hoje no seu trabalho normal, eu trabalho com limpeza, eu trabalho com delivery, eu trabalho em um restaurante. Cara, para você dobrar o seu lucro, não tem como. Você não tem como virar dois. Não tem jeito. Eu posso trabalhar mais. Eu posso trabalhar em 3 trabalhos. Como é que você vai morrer, trabalhar, não vai viver? Mas detalhe, você vai chegar num lugar tão cansado que você não consegue dar o resultado que de repente você tinha que dar para ter melhor, para receber melhor, e um monte de situações. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, né? Eu estou falando de contexto aqui de negócios quando a gente olha o online. Porque no online, a escala ela é real. Se você chegar aqui, você vendeu 100 desse produto. Agora vamos enviar 300, vamos enviar 500, sabendo os números. Porque quando eu falo sabendo os números, na Amazon tem como eu saber quanto por mês esse produto está sendo vendido. Diferente de outras plataformas que a gente não tem nem ideia. A gente tem que imaginar, colocar lá para testar, né? Então, eu vejo eu até posso falar aqui, essa sede, né? Essa sede, vamos lá, sede, conhecimento, celebração, desde o começo. Eu vi aluno, abriu a conta, porque nem muita gente tem que passar por uma aprovação da Amazon. Abriu a conta. Yes! Caramba, eu tô lembrando aqui de um aluno nosso, o Tati estava falando dele. E ele falou que fez a primeira venda, ele gritou na casa dele: Caramba, eu entendi! E a esposa dele pensou que ele estava ficando doido. Uma venda. Mas ele, caramba, eu vejo as pessoas falando, eu vejo o Fábio falando, mas foi eu. Eu enviei esse produto lá na Amazon e vendi, né? E ter marco, sabe? Não, beleza, agora eu fiz aqui meus US$ 10.000, tá? Como é que eu vou para US$ 50.000 no mês ou no ano, da forma que você visualizou o que que você já desenvolveu ali, né? O que que eu preciso entender mais? Como é que eu posso estudar mais sobre isso? São boas diferenças que eu vejo. Na verdade, eu falei muitas aqui, né? Basicamente é isso. Então, vai depender primeiro do poder de investimento. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, o cara deu certo ou não deu, o que que é deu certo ou não deu? Mas nós temos, eu gosto de trabalhar nesse caso, eu prefiro responder em percentual. Então, para quem está começando, eu prefiro que você consiga ter de ROI, retorno sobre investimento. Eu investi alguma coisa, eu tive retorno, o meu lucro. Depois que eu paguei taxa da Amazon, depois que eu paguei a produto sendo enviado para a Amazon, quanto que eu recebi? E cada um vai estar no seu tipo de investimento, quanto que você investiu, não tipo, o quanto que você investiu. Então, você mesmo consegue ver isso. E se tiver acima de 20% já está saudável. Já começa por aí. Então, a primeira estrutura é essa. Se eu tenho um lucro de verdade entre 90 dias. 90 dias, inclusive, é a quantidade de tempo que a gente trabalha aqui no Amazon Hunter para vender aquele produto. Então, assim, se eu enviei 50 produtos desses, 100 produtos desses, eu tenho que saber quanto que ele já está vendendo e em 90 dias eu tenho que conseguir vender isso. No nosso caso, já tem um tempo que a gente trabalha para 60 dias. Poxa, Fábio, quer dizer que você faz um negócio já para vender em 60 dias? A gente faz aqui assim, porque como é previsível, já sei os números da Amazon, tem como fazer isso.
Diferente de quando eu tinha empresa de artigos esportivos da UK Sports, que eu comprava um inventário gigantesco da Adidas aqui, cara. Você leva 2 anos e fechei a loja com 2 anos e eu tava com um monte de produto da Adidas. O que eu fiz foi porque como eu tava com muita dívida, qualquer preço que você quiser me comprar e etc. Não, 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 né? Então, em 90 dias, o que que eu vejo da pessoa? Alguns vão colocar o produto na Amazon para vender. Outros vai passar 90 dias e vai esperar o produto perfeito. Vai esperar nem sei o quê. Vai esperar alguma coisa, vai ficar com medo, vai ficar com receio. Eu costumo falar, tá com medo, vai com medo mesmo. E é um negócio novo. E detalhe, você não investiu em um carro, você não precisa investir em uma casa. Tem uns anos atrás, tinha uns negócios assim meio doidos, você tinha que colocar um monte de dinheiro. Não precisa. Se você tiver uma pessoa muito experiente, aí você quer investir mais, etc., é outra situação que dá para fazer também. Agora, não precisa, né? Então, é muito louco isso, porque para a pessoa que acabou de começar, coloca o produto lá dentro. Ainda mais se é aluno, né? Ainda mais se ele tem alguma metodologia, se ele viu alguém que já tem bastante resultado e essa pessoa colocou um método na frente dele, primeira coisa é colocar o método em prática, que não é tão simples assim para as pessoas. Alguns vão procrastinar, outros vão falar que já sabem, e de repente vão querer ir lá para frente, e outros vão seguir e vão fazer, por exemplo, assistir, ver o que tem que fazer e enviar. Então, o que eu vejo em 90 dias é enviar o produto. Enviar. Chegar lá, ok, tá aqui o produto para vender na Amazon. Ver o negócio acontecer. Isso sim a gente vê se vai ter pouco, se vai ter muito. Isso talvez não importe tanto para os 90 dias, porque como eu falei, né? A gente entendeu o fluxo, você falar assim, caramba, agora eu sei como é que é esse fluxo. E é claro que vai depender do modelo. 90 dias, por exemplo, no Online Arbitrage você faz, compra e vende na mesma semana. 2 semanas você já está enviando os produtos e vendendo. Wholesale, por exemplo, leva mais tempo que você vai ter que fazer um relacionamento com as marcas, conseguir a abertura de marca. Private Label leva um pouco mais de tempo ainda, que você vai construir a marca, descobrir produto, falar com o fornecedor, vai e volta para você deixar aquele produto diferencial dos concorrentes, né? Então, falar de 90 dias ainda tem uma questão do modelo que a pessoa escolheu com que ela vai trabalhar dentro da Amazon, né? Por exemplo, 90 dias para uma web trade já enviar o produto. 90 dias para você é você ter a sua primeira marca, fechar com a sua primeira marca, comprar e enviar. 3 meses para o private label já é você fazer logo, você falar com o fornecedor, você encontrar o fornecedor, você pegar no produto, verificar o que pode ser de diferencial nele, né? Então, em 3 meses, você não está vendendo na Amazon ainda no private label, você está ainda no processo de desenvolvimento de produto, né? Então, tem essas fases, né? Para o que a gente desenvolve aqui especificamente para produto. Cara, veio várias pessoas na minha cabeça aqui agora. Nesse caso, foi muito louco que ele veio almoçar comigo aqui em Deudo. Nós temos alguns alunos que têm essa possibilidade com os resultados e tudo mais, né? O Kleber, né? O Kleber, eu sentei com ele e eu falei assim, ô Kleber, vamos conversar aqui, como é que tá o Telecentro aí? Aí quando ele me mostrou, tava, vou até olhar aqui agora, 515 mil,3, 515 mil dólares no ano. E mensal aqui, ele está fazendo aqui, vamos ter um print? Começou ali quase 50 mil, foi para 40, 45. Eu gosto que quando a pessoa é boa, ela começa a ter um ganho mais constante mentalmente, né? Então, na faixa ali de 30, 40 mil dólares. Mas isso aí é faturamento ou lucro? Eu gosto de falar de lucro, né? Mas é importante o faturamento? É porque é o que a gente vê no sistema, é bom você saber as duas, mas o lucro é o que realmente ficou no bolso, né? A média dele é de 25%. Tá? Ele tem produto de 30%, ele tem produto de 70% de ROI, que é surreal, né? Então, você pegar um ganho desse, 515 mil dólares no ano, você colocar, vamos colocar 20% que seja, cara, ele ganhou mais do que a maioria da população aqui dos Estados Unidos. Quando eu falo a maioria, é mais de 80%, quase 90%, mais do que quase todo mundo aqui dentro. E interessante
E antes o Kleber trabalhava o dia inteiro, igual o horário normal aqui nos Estados Unidos. Começa 9 horas da manhã, vai até 5 horas da tarde, todos os dias, todos os dias. Mas o brilho no olho dele, cara, talvez essa é a palavra, brilho no olho da Amazon, né? Falar, e ele tinha uma frase que eu acho que ele aprendeu comigo, até isso acontecer. E eu lembro que eu fazia Huntercast na internet, no YouTube, ali ao vivo, direto ele entrava. E, Fábio, consegui mais uma nova meta, né? A gente não tem meta assim para você bater concorrente de um e o outro, né? Mas a gente coloca mais para gerar aquela, poxa, para onde eu vou agora, né? E um dia ele falou assim, cara, eu quero ter um dia de consultoria com o Fábio, eu quero falar com ele, eu quero... E foi engraçado que ele escreveu isso no YouTube. Eu falei, cara, olha só que interessante, né? O cara colocou uma meta ali e depois, se quiser colocar no vídeo aí, tem lá, eu almoçando com ele, né? Foi interessante ele colocando isso. Eu lembro muito disso porque foi muito forte. Então, primeiro, já eu vi coisas diferentes que eu vi ele fazendo. Primeiro, brilho no olho. Segundo, ele tipo deu 3 passos para trás para dar 500 para frente, que foi assim, economizar o máximo possível para pegar mais dinheiro e investir mais em produtos. Uma das coisas que ele desenvolveu bastante, tudo que estava vindo era comprar, enviar, vamos embora, vamos colocar. Daí foi colocando mais produto e cada vez mais. Ele me falou, passou um ano sem tirar dinheiro nenhum para a Amazon. Isso é interessante porque gera fluxo de caixa, né? Aí você poder comprar e virar um montinho, um montão. Você comprou, pegou de novo, montou, comprou de novo, aí ele vai ficando maior, né? E ele não tinha medo de trabalhar. O dia que ele sentou comigo assim, ele falou, cara, eu não tenho medo de trabalhar. Eu já fiz tanto por os outros, eu vou fazer por mim, né? E ia até mais tarde. Procurava, e passava a noite, etc. Eu lembro até muito eu, assim, quando no começo eu pesquisei muitas horas, eram muitas madrugadas. Hoje a gente vê resultados assim, né? E não viu os 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a madrugada passando e você procurando produto. E muitas vezes, por muito tempo, eu não encontrava produto que vendia bem mesmo. Eu fazia umas imersões doidonas, sábado e domingo, diretão. Eu falei, cara, eu não saio daqui enquanto eu não achar um produto bom. Então, são coisas foi uma das coisas que, de repente, ele via eu falando sobre isso e ele pegou isso, né? Então, e muito constante e reinvestindo. E detalhe, é uma coisa que eu acho importante, acho não, acredito ser importante. No trabalho dele, teve uma vez que eu falei com o Kleber, eu falei, cara, por um ano, você tem que ser o melhor funcionário da empresa. E você está trabalhando agora. Você tem que ganhar mais, você tem que ganhar bônus, você tem que ganhar, cara, você tem que fazer o dobro, porque aí o dinheiro sobra mais e mais regulado ainda. Regulado de saída, regulado de tudo que puder, para ter esse dinheiro. Sabe, bem assim, e eu vi que ele foi muito constante com isso. Não, todo mês eu tenho que investir. Todo mês eu tenho que segurar aqui esse dinheiro não pode sair. Eu lembro ele falando, não pode sair. Isso aqui é para produto. Cara, os resultados por si só já mostram muito disso, né? Então é muito gratificante esse tipo de coisa. Lembrei dele aqui, claro. Muito bom, Fábio. Muito obrigado por esse ensinamento de hoje. Muito obrigado pelo podcast e até o nosso próximo episódio. Show de bola. Valeu, José. Bora. Let's go.